Marcos capítulo 1, versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos e disse: se quiserdes, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veementemente advertência, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas saindo ele, entrou a palavra, muitas coisas e a divulgavam a notícia a ponto de que não se podia Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugar ermo, e toda a parte vinha ter com ele. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Eu peço nessa noite que o Senhor fale conosco. Nós vamos fazer a oração da fé nessa noite, ó Deus. Que possamos entender a tua palavra e que nessa noite, ó Deus, possamos sair daqui cheios do teu Espírito e da tua graça, em nome de Jesus. Eu te peço mais uma vez, fala com a tua igreja, fala comigo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmão, vou dar um jeitinho. Alguém fecha aquela porta direitinho ali, por favor. Vou dar um jeitinho, irmãos, de nós fazermos a unção com óleo, tá bom? Se você, porventura, disser: pastor, tem alguma desconfiança, você não precisa receber, não. Mas vou pedir uma irmã que o Léo, não sei, na hora nós vemos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amados, vamos falar aqui nessa noite de um milagre muito bonito. Só que eu, estudando hoje esse milagre, eu não posso falar do milagre em si sem falar do contexto em que o milagre aconteceu. Eu já expliquei aqui por algumas vezes que por trás de cada milagre que Jesus fazia tinha uma lição. Que Jesus simplesmente não curava, mas apesar de curar, ele também tinha uma lição a nos deixar por trás de cada milagre. Eu expliquei outro dia que a prioridade de Jesus não é curar, é salvar o homem. Ele faz isso quando cura aquele paralítico que os 4 amigos traz e na casa de Pedro lhe arranca o telhado e coloca no meio. Jesus disse: homem, os teus pecados estão perdoados. E até brinquei dizendo que se não tivesse murmurador naquele culto, naquele dia, aquele homem não seria curado, por causa da murmuração dos que ali estavam, porque eles arrazoavam no seu coração. Quem é esse? Porque só quem pode perdoar pecado é Deus. Jesus disse para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aí ele foi curado. Eu quero lhe explicar o contexto desse milagre, porque eu, meditando hoje na palavra, talvez não se aplique melhor a nossa circunstância hoje. O contexto desse milagre. A Bíblia diz que ele era leproso, e um leproso já confirmado. Para se confirmar uma lepra, irmão, em Israel, levava-se pelo menos 14 dias. O contexto de confirmação de lepra era: surgia uma mancha na pele, aquele homem era levado até o sacerdote, e o sacerdote não tinha só o papel de ensinar a palavra, de fazer sacrifícios, mas também tinha um papel, digamos assim, de médico no meio daquele povo. O sacerdote era apresentado o homem que era leproso, e Deus deu algumas diretrizes para confirmar se era lepra ou não. Ele fazia um primeiro exame, mandava aquele suposto doente para casa. Depois de 7 dias, ele voltava e fazia o segundo exame. Se aquela mancha não desaparecesse e tinha alguns elementos, eu não vou falar aqui agora,
mas tinha alguns elementos que confirmavam se era lepra ou se era simplesmente uma mancha que desapareceria com o tempo. Persistindo, ele ia para casa, depois voltava novamente. A lepra, a mancha não saindo, era confirmado que aquele homem ou aquela mulher estava de lepra. Depois de confirmado que aquele homem ou aquela mulher estava de lepra, Deus deu uma ordem específica a Moisés, que quando aquele homem fosse confirmado a sua lepra, ele, a sua casa, os bens dentro da sua casa e até o reboco que havia na sua casa precisava ser tirado, porque lepra naquele contexto era uma maldição de Deus. E Moisés tinha por obrigação de tirar aquele homem que já tinha se confirmado leproso para fora do arraial, da localidade onde eles estavam, e aquela pessoa ficava isolada durante o tempo em que aquela lepra durasse. E o final do leproso, nós não estamos falando em 2021, onde a hanseníase hoje nem se fala nem mais lepra, tem cura. Estamos falando em um século onde a medicina nem sabia direito o que era aquilo. E praticamente aquela pessoa que tinha a lepra era condenado à morte, era sentenciado à morte, praticamente. Porque ela dependia exclusivamente do tempo. E como é hoje da cura das enfermidades, nós dependemos da misericórdia de Deus. O fato era que aquele homem que estava leproso perdia em primeiro lugar a convivência familiar. Vivia um isolamento. E você vai entender direito do que eu estou falando, porque esse Covid-19 nos mostrou mais ou menos o que era o contexto do isolamento. Mas espere aí que não é a mesma coisa, porque hoje você se tranca dentro do quarto quando está contaminado, e os médicos dão indicação aí de pelo menos 15 dias, para que ninguém na sua família se contamine. Quem viveu isso aqui sabe do que eu estou falando. Você se tranca dentro do quarto, você muitas vezes coloca dentro daquele quarto uma televisão, você tem a internet para você ficar o tempo todo, você tem um conforto do quarto, você tem todo o aparato a qual te dá um conforto. Naquele contexto ali era algo diferente, porque esse homem ia para lugares que nós chamamos hoje de leprosário. Geralmente eles entravam na caverna e a única companhia que eles tinham era de outros leprosos. Perdia o convívio familiar. Se eles tinham filhos, tinham que esquecer que tinham filhos. Se era homem e tinha esposa, tinha que esquecer que era casado. Se era mulher que tinha marido, da mesma sorte, tinha que se esquecer de que era uma mulher casada. Ou seja, a lepra não só trazia enfermidade, mas também levava todo o convívio familiar. A doença era tão séria que, se porventura um leproso estivesse passando por um caminho e se viesse alguém ao longe, eles tinham que gritar, por obrigação da lei, impuro, impuro, para que aquela pessoa não se aproximasse dele, para que o leproso não sofresse as sentenças ao qual estava sendo determinado pela lei. De sorte que, se não bastasse a doença em si, o pior de tudo era o isolamento social. Isso te lembra alguma coisa? E na cabeça de um leproso, naturalmente passava o que passou na tua cabeça hoje. Esse coronavírus, irmãos, que disse, veio de nos desnudar perante Deus. Porque quantas pessoas pegaram o coronavírus e acharam que ia morrer? Elane deu o testemunho aqui outro dia, que um dia ela passou tão mal que chegou a desmaiar em casa, que ela achou que seria o último dia dela sobre a face da terra. E o contexto desse homem aqui era justamente esse. Ele estava isolado, havia perdido tudo. A Bíblia diz que Jó
Não tinha nem, irmãos, unha para se coçar, porque diz a palavra que Jó, sobre a cinza, pegava cacos de telha e se coçava. Jó fedia tanto que até os seus amigos, a sua esposa o abandonou, e as pessoas diziam: Jó, você cheira mal. Jó não consegue nem suportar o seu próprio estágio. Jó, simplesmente, ele chega a dizer: meu hálito fede. A mulher de Jó disse para ele: Jó, se despede do seu Deus e vai embora. Para que tanto sofrimento? De sorte, irmão, que a lepra não era o que nós pensamos hoje. Nós já tivemos aqui num culto uma irmã que já partiu para o Senhor, que tinha lepra, e ninguém aqui foi contaminado, porque estava sob controle. De sorte que o contexto aqui da cura desse homem não era coisa simplesmente de encostar em Jesus, porque em primeiro lugar ele não podia, a lei proibia isso. Mas todo milagre, irmãos, ele precisa ser construído antes que aconteça. E nós achamos que Deus, ele é mágico, porque nós vamos chegar na igreja e vai acontecer assim. Ele pode fazer, ele tem poder. A Bíblia diz que com a palavra ele criou todas as coisas. Criou o céu, criou a terra, criou os luminares, ele criou as árvores, ele criou tudo, os animais, com a palavra ele disse: haja, e aconteceu. Deus tem poder para isso, mas em alguns casos o milagre precisa ser construído aqui dentro. A Bíblia diz que uma mulher com um fluxo de sangue era a mesma coisa desse homem, não podia encostar em ninguém. Ela constrói aqui dentro a sua cura, porque ela diz: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu vou ficar sarada. Se eu tão somente me aproximar dele, ainda que eu toque por detrás, e foi isso que ela fez. Ela recebeu a cura dela, porque ela construiu o milagre antes, e com certeza esse leproso foi exatamente a mesma coisa. Ninguém, irmãos, pode se aproximar de Deus sem fé, porque os autores hebreus dizem que é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé, creia que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. De sorte que Deus tem poder para resolver o teu problema? Tem. Deus é suficientemente poderoso para resolver o teu problema? É. Que Deus é tremendo para fazer o que você está passando virar o nada? Ele é tremendo para isso. O problema aqui, que no caso desse homem, ele precisava se decidir. Porque quando a palavra fala ao nosso coração, nós temos duas decisões a ser tomadas. A primeira é ficar parado e deixar ver o que vai acontecer. E a segunda é tomar a decisão e dizer: eu vou atrás, porque Deus vai me dar vitória. Eu vou fazer o que for possível, estiver às minhas mãos. Amados, a Bíblia diz que Davi agora tem um seu filho prestes a morrer. E claro, nós não temos poder sobre a vida ou a morte. Quem tem esse poder é Deus. Mas enquanto Davi pôde clamar, ele clamou. A Bíblia diz que ele se vestiu de pano de saco, cobriu a sua cabeça de cinza e foi orar ao Senhor, para ver se Deus tinha misericórdia e não matava o menino. Ezequias recebe uma sentença de morte. Deus fala: Ezequias, você vai morrer. E olha, irmãos, para algumas pessoas seria mais cômodo ficar parado, mas eu digo que a saída dos fracos é a desistência. O caminho mais curto para alcançar a derrota é a paralisia. O caminho mais curto para você alcançar o fracasso é a desistência. A Bíblia diz que Ezequias recebe uma sentença. Deus disse a ele: você vai morrer, rapaz. Só que ele volta-se a cabeça para a parede e começa a orar a Deus, porque ele sabia que Deus é um Deus de misericórdia. Ele sabia que Deus consegue mudar o quadro daquilo que está perdido. Ele sabia que Deus poderia mudar o curso da coisa.
Então eu quero te dizer algo, se o negócio está estreito para o teu lado, eu quero te pedir, por favor, não desista. Não pare de tentar, porque nós muitas vezes somos tentados. Irmão, eu imagino o que passou na cabeça daquele homem leproso. Talvez passou na cabeça dele o que passou na sua cabeça quando você estava isolado em casa 14 dias esperando o coronavírus passar, ou achou que ia morrer. Nesta hora o que nós recebemos é ataque do diabo. Nessa hora que mais acontece é o diabo lançar em nossa mente: cadê o teu Deus? Onde está Ele que não te vê? Se você realmente fosse amado por Deus ou amada, você não estaria nessa circunstância. Mas o porquê o teu Deus não te livra dessa enfermidade? Nesta hora, o que nós mais achamos é amigos, não para nos levantar, mas para nos destruir. Os amigos de Jó perguntavam: Jó, o que é que está acontecendo, rapaz? Por que você não confessa o seu pecado? Por que você não fala o que você fez para que Deus te sare? E aí, entre as nossas receitas humanas, havia uma tradição em Israel que dizia que um jejum de 7 dias curava todas as coisas. Tradição, porque Jesus nunca disse que seria assim. E eles tentaram. Jó também tentou. Jó, ele questionou a Deus, e Deus faz ali uma série de perguntas a Jó, aleluia, porque Jó queria saber o motivo daquilo, e ele estava prestes a desistir. Chega uma hora que ele fala assim: Deus, tira a minha vida. E Deus entende, porque sabe que você é pele, é carne, é humano. Elias, homem cheio de unção, diz: Deus, tira a minha vida. Jonas profetizou para uma cidade a qual diz os historiadores que haviam 600 mil, e a Bíblia diz que havia ali 120 mil crianças. E ele prega, e aquela cidade com 600 mil pessoas é convertida. Depois da pregação, Jonas entra no estado de depressão tão grande que ele fala: Deus, tira a minha vida. Eu não quero mais viver. E esse homem talvez estava nessa condição de que estava o quadro, a sentença de morte perante ele. Ele achava, ou ele imaginava, e naturalmente, quantos leprosos ele viu morrer, quantas pessoas ele viu definhando, ele viu caindo a orelha, caindo o nariz, porque lepra faz isso. Quantas pessoas ele viu sendo amputado, ou caindo um dedo do pé, caindo uma perna. E a proporção que ele ia vendo, talvez a situação dele ia piorando, mas diz a palavra que ele um dia vai se encontrar com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, ele faz coisas a qual o leproso não era para fazer. Porque em primeiro lugar, como eu disse, ele não podia se aproximar de Jesus, porque corria o risco de morrer em decorrência de transmitir a lepra para outra pessoa. Mas quando nós, aleluia, quando Deus fala no nosso coração e a fé se mexe dentro de nós, nós fazemos coisas a qual nem o mundo acredita, em função daquilo que Deus falou conosco. Eu poderia te dar aqui dezenas de milagres de pessoas que lutaram contra a evidência. Eu poderia te dar aqui uma dezena de milagres de pessoas que lutaram contra as aparências, lutaram contra aquilo que eles estavam vendo. Pessoas que chegaram à beira da morte e tomaram um ato de fé, e Deus resolveu. Pessoas assim como esse homem decidiu em não desistir, porque o quadro estava feio, mas desistiu, levantar-se e lutar. Decidiu ficar de pé e buscar a Jesus. Tudo que o diabo te quer agora, tudo que o diabo quer fazer com você agora, em primeiro lugar, é abater o teu espírito, porque o espírito abatido, o corpo todo, irmão, está destruído.
Tudo que o diabo quer colocar em tua mente agora, que você não é precioso ou não é preciosa para Jesus. Tudo que o diabo quer fazer agora é dizer que ele não está olhando para o teu problema, que ele não está preocupado com a tua dificuldade. Tudo que o diabo quer colocar em tua mente agora é que você desista, porque para o teu problema não tem mais jeito. Mas escuta aqui, o Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje. E eu quero te dizer que seja lá qual seja o teu problema, há um jeito que Jesus conserta. Eu quero te dizer que seja lá qual for o teu problema, não desista, porque Deus tem solução para isso. Deus fala para Elias: Elias, o que é que você faz aqui dentro? Senhor, mataram os teus profetas, somente eu fiquei. Não, você não ficou sozinho não. Saia daqui, porque você vai ter mais 3 obras para fazer. O teu ministério, Elias, não acabou. A tua vida não termina dentro de uma caverna. Eu não sou Deus que faz você desafiar 850 profetas para te trancar dentro de uma caverna. Eu não sou Deus que mostra a minha glória para uma nação e deixa um servo morrer abatido dentro de um quarto, trancado, desistindo. Sai daí, Elias, porque ainda você tem que lutar. E olha, se o diabo quis te bater, levanta a tua voz nessa noite e diz a ele: não chegou o teu fim. Aleluia. Não chegou o teu fim. Os psicólogos, os psicanalistas e os estudiosos nessa área dizem que a doença do século, irmãos, é a depressão. E a depressão tem matado o crente. A depressão tem destruído lares. Pessoas estão se matando. É claro que a imprensa brasileira não pode mostrar, é proibido por lei, mas pessoas estão se matando. Está se morrendo hoje de depressão como se morre de fome. O diabo está fazendo a festa nas mentes mais do que no corpo. Pessoas estão vivendo e estão sendo verdadeiros zumbis de pé, vegetando. Pessoas perderam o desejo de viver. Pessoas estão perdendo a vontade de viver e, em decorrência disso, pessoas estão parando de lutar. E a Bíblia dá uma receita para o crente: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar aqui é lutar até o fim. Crente não foi chamado para desistir no meio do caminho, porque enquanto há, aleluia, como batalhar, nós precisamos aprender que temos que batalhar e entender que um Deus que nos dá vitória já nos garantiu esta vitória, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aquele leproso, por mais contrário que fosse o seu quadro, diz a palavra que ele chega até Jesus. E ele vai até Jesus porque sabia que Jesus tinha um poder para curá-lo. Ele corre riscos. Talvez Deus não tenha que libertar ninguém aqui nessa noite de enfermidade, mas tenha que libertar desse espírito que está querendo fazer você desistir. Tenha que tirar não a enfermidade aí do teu corpo, que talvez você esteja até bem de saúde, mas você na tua casa está chorando esses dias, achando que chegou o fim. De vez em quando pessoas estão parando no seu quarto e estão chorando, mesmo com sua esposa, mesmo com o marido do seu lado, e perguntando: Deus, o que será? Talvez Deus não tenha que tirar aqui a tua dor de cabeça, mas tem que deixar em você uma certeza que Ele continua sendo Deus e as coisas não saíram do controle dEle, que Ele continua sendo Deus e que Ele ainda está no controle das coisas, que Ele continua sendo teu Pai, que você tem um dono, que você não está sozinha nem sozinho, que Ele continua mantendo a sua palavra, Ele está contigo.
Eita glória! Aleluia! Dá um pouquinho de volume aí, Pablo, no primeiro. Que Ele continua contigo. Talvez Deus não tenha que arrancar aqui uma enfermidade, porque você vai chegar em casa, você toma um remédio, isso passa. Mas Deus, talvez nessa noite, precisa mudar a mentalidade de pessoas que começaram o ministério e está querendo voltar atrás. Ô meu irmão, não chegou o teu fim não. Tem muita coisa ainda para você andar. Tem muito chão para você caminhar. Ô rapaz, você que está pensando em jogar tudo para cima e dizer agora eu paro. A Bíblia diz que Deus não se agrada de covardes. Se você colocou a mão do arado, vai para frente, porque grande é o teu galardão. Deus tem muito ainda que te usar sobre essa terra. Eita! Talvez Deus não tenha que tirar a enfermidade, mas tem que mudar, aleluia, a mentalidade do teu casamento, que estou aqui nessa noite dizendo: Senhor, o que é que eu faço? Você só precisa se aproximar dele e perguntar a Jesus: o Senhor quer mudar? Eu tenho certeza que ele vai dizer: eu quero. Ele vai dizer: eu quero, e você vai ver que o teu casamento tem jeito sim, que a tua vida tem jeito sim, mas para isso, levanta a tua cabeça, crente. Levanta, aleluia. Aleluia. Deus não tem que tirar aqui câncer de quem quer que seja, mas tem que colocar aqui um espírito de coragem, intrepidez, ousadia no falar. Ô meu irmão, talvez Deus não tenha que tirar aqui a enfermidade, talvez Deus só tenha que restaurar a tua intrepidez na oração. Na tua casa, você não é a pior pessoa não, você é a melhor pessoa que tem lá, e é você que tem a autoridade para parar o inferno que chega até os teus filhos. É você que tem a autoridade para parar o inferno que vai até tua casa. É você que precisa se levantar e dizer: olha diabo, eu estou de pé e eu vou orar, e Deus vai te dar vitória. Você que já desistiu e parou, aquele homem tinha que tomar duas decisões: ou ele parava e continuava leproso, porque afinal de contas a lei dizia que ele tinha que esperar, ou ele ia de encontro a Jesus e corria os riscos. E ele foi, correu o risco. Mas diz a palavra, mesmo sem conhecer, Jesus diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus só tem aqui, nesta noite, talvez só tem que aqui restaurar a tua fé. Ah, como você era valente e orava, e você cria na sua oração, mas agora o diabo colocou em tua mente que Deus não está ouvindo, é mentira dele. Sonhos que foram projetados no primeiro dia que você aceitou Jesus. Ele te deu um sonho e você já desistiu do seu sonho. Eu quero te dizer, aleluia, não para não, porque se ele colocou o sonho, ele vai cumprir esse sonho que colocou no teu coração. José recebeu um e Deus disse: eu vou fazer cumprir. Passou o tempo que passou, Deus cumpriu o sonho de José e colocou sobre governador de uma terra que era potência mundial. Talvez o Senhor só tenha que restaurar aqui nessa noite forças, para que você venha entender que você ainda não foi usado como deveria ser usado, que você ainda não foi usada como deveria ser usada, e que Deus quer fazer isso. Restaurar a tua fé, fazer com que você levante a tua cabeça na tua casa e tome a rédea das coisas. O diabo está fazendo uma bagunça.
O diabo entrou e fez uma bagunça, porque ele destruiu a sua defesa espiritual. Ele conseguiu colocar em tua mente que Deus não te escuta mais, é mentira dele. Se Deus não te escutasse, você não estaria aqui nessa noite. Propósitos que Deus colocou, e talvez você diga: Deus não é para mim não, porque o diabo tentou colocar isso em sua mente. O que o diabo queria com Jó era que ele desistisse do seu ministério. E pasmem vocês, Jó só teve a sorte restaurada quando começou o ministério de intercessão. Porque diz a Bíblia que quando Jó, olha o quadro de Jó, irmãos, leproso, se coçando com um caco de telha, fedendo, o seu hálito fedia. A Bíblia chega a dizer que eram pustorentas as feridas deles, saía pus, aleluia, tinha hora que sangrava. Mas diz a palavra que quando Jó ora pelos seus amigos, Deus muda o cativeiro. Você pode perder tudo, mas eu quero te dizer: não perca o teu ministério, não perca a tua força espiritual, não perca o desejo de fazer a obra. Você pode perder tudo, mas eu quero te dizer: não perca a sua determinação em Cristo. Como eu disse, a doença do século, segundo os estudiosos, é a depressão. Porque depressão é uma ilusão de algo que está acontecendo. Pessoas estão vendo, irmãos, há relato que pessoas estão vendo cada dia mais possessões demoníacas em suas casas. O número de visões de demônios dentro de casa se aumentou. Crianças nunca tomou tanto antidepressivo como tomam agora. Crianças, irmãos, estão tomando antidepressivo para dormir. Mulheres estão, irmãos, desesperadas. Homens estão tirando a vida. Pessoas estão se matando porque o diabo quer justamente destruir lá, aqui no espírito. E se ele conseguir fazer isso com a igreja, nós estamos acabados. Mas diz a palavra que aquele homem se levanta, vai ter com Jesus e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. A resposta não seria outra. Você acha que Jesus não queria e não iria limpar aquele homem? Uma mulher Ciro-fenícia, Jesus queria dar um milagre para ela, só que ele só fez experimentar. A mulher, não é lícito tomar o pão dos filhos e lançar os cachorros. Sim, Senhor, mas até os cachorros comem da migalha da mesa que cai dos seus donos. Ele diz: mulher, aleluia, grande é a tua fé. É como se Jesus estivesse dizendo para ela: ainda bem que você não desistiu, porque se você desistisse, você perderia a bênção. Aí, saltando de alegria. Aleluia. Aleluia. Ah, irmãos, eu sei o que é depressão. É você chegar em sua casa e querer dormir o tempo todo. É você não querer mais nada com a vida. É você vir para a igreja arrastado porque não tinha outra coisa melhor para fazer. É você entrar aqui desesperançado, achando que seria mais um culto como qualquer outro. Mas eu quero dizer, não será um culto mais como qualquer outro, porque hoje Deus muda o teu quadro. Hoje você, se quiser, Ele muda a tua história. Hoje talvez o diabo tinha colocado sobre você um jugo pesado e você não está aguentando, mas hoje você despedaça o jugo, porque a unção de Deus está aqui. E quando ela chega, ela quebra o jugo, ela despedaça o jugo, ela arrebenta com os jugos. E essa unção nessa noite vai arrebentar, aleluia, jugos, vai quebrar os ferrolhos, vai quebrar os grilhões, vai quebrar, e você vai soltar de alegria em nome de Jesus. Eita glória! Vai tirar essa depressão que está na tua vida. Vai arrancar essa enfermidade que quer te destruir, isso que quer te levar para o buraco, quer te colocar dentro de uma caverna. Deus está tirando hoje esse espírito de autopiedade da tua vida e está colocando o Espírito do Senhor, o Espírito de força, o Espírito de sabedoria, o Espírito do Senhor, o Espírito de fortalecimento, de unção. Recebe aí onde você está a unção de Deus para vencer. Receba em nome do Senhor Jesus. Aleluia!
Pessoas que tinham desistido. Pega aquilo que caiu lá. Pega de volta, porque você não vai parar não. Aleluia, você não vai parar não. Pessoas que haviam parado e dito: para mim não dá, é mentira dele. Se você tem um sonho e foi Deus que colocou para você dar, pastor, não sei pregar, ele vai fazer você pregar. Pastor, não sei cantar, ele vai fazer você cantar. Pastor, não sei tocar, ele vai te dar notas. Mas você não vai desistir do seu sonho. Pessoas que estavam mortas de pé, Jesus te ressuscita hoje. Aleluia! Jesus te levanta hoje. Você tem que sair hoje. Ela é diferente do mundo. Estão dizendo que nós vamos terminar. É mentira. Porque enquanto houver projeto para a igreja, vai se cumprir. Enquanto houver projeto, vai se cumprir. Enquanto houver palavra, vai se cumprir. Enquanto houver profecia, vai se cumprir. Tudo aquilo que Deus falou ao nosso respeito vai se cumprir. A unção de Deus é forte aqui. Vai se cumprir. Ele até tentou. Antes de matar de lepra, ele matava de depressão. Porque ele colocava lá dentro do leprosário e dizia: para você não tem mais jeito. Você não tem mais condições. Você não pode tocar em ninguém. Ninguém pode se aproximar de você. Você está doente, rapaz. Você vai morrer. Para você não tem mais jeito. Mas diz a Bíblia que ele sai. Ô irmão, aquela mulher do fluxo de sangue também era a mesma coisa. Para você vai ter que esperar, mas eram 12 anos. Mas ela ouve falar de Jesus e diz: ele pode até me deixar abatido aqui, na minha carne, mas o meu espírito está vivo. Eu vou ter com Jesus. Eu vou ter com Jesus e ele vai me dar a vitória. E Deus vai levantar o teu espírito nessa noite, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Que Deus abençoe os amados do Face. Que a paz de Cristo esteja sobre o vosso coração. E até a próxima transmissão, em nome de Jesus.